Boa noite, gente. Olá, Fernando já entrou. Boa noite, meus amigos. Vou esperar vocês entrarem. Olha, nós tivemos aí um problema técnico. Nossa live estava programada para transmissão também no YouTube e no Facebook. Porém, nós não conseguimos. Surgiu um barulhinho estranho e a gente não conseguiu detectar de onde que era. Então, estava bem difícil para conseguir ouvir, né, o Fernando bem. Então, bora todo mundo aqui pro Instagram. Vamos fazer a nossa live por aqui, porque essa live vai acontecer. É uma live muito importante, tá bom? Para quem já ouviu, vou repetir novamente, porque essa live vai ficar gravada, né, para outras pessoas que não puderam assistir, tá bom? Boa noite para todos vocês, inclusive para os seguidores do Fernando Bem, tá bom? Meu nome é Samantha, eu sou mamãe da Luna, e hoje esse assunto para mim, né, e eu acredito que para muitas pessoas também, especialmente nesse momento difícil que nós estamos vivendo, de tantas partidas, né, sejam partidas de crianças, sejam partidas de pais, de mamães, né, então esse assunto ele é muito oportuno, não é, para o momento que nós estamos vivendo. Eba, Jerusa, muito bem-vindo, gente. Márcia, sua linda, obrigada, viu, pela presença de sempre. Boa noite, boa noite, boa noite. Obrigada, viu? Eu já vou chamar o Fernando já pra gente começar. Mas enfim, gente, então esse assunto é muito oportuno, né, pro momento. Eu espero, com essa live, poder estar ajudando, né, orientando muitas pessoas, né, que também estão passando pela mesma situação. Tá bom? É com muito prazer que nós estamos aqui na tentativa de compartilhar tá certo? A minha experiência e poder ajudar também outras pessoas, tá? Assim, hoje nós vamos comentar, quer dizer, falar, o assunto não vai ser sobre espiritualidade, né? Eu tenho um carinho muito grande, um carinho muito especial pelo trabalho do Fernando Bem, e eu vou falar isso pra ele. Eu vou chamar o Fernando aqui, tá? Pera aí, que eu já falo pra ele na cara dele. Vou falar na sua cara, Fernando. Fernando Bem. Aí, tô te chamando, meu amigo. Tomara que esse barulho vá embora, né? Do microfone. Boa Olá. noite, amigo. Agora está perfeito. Poxa vida, graças a Deus que a gente conseguiu resolver. Poxa vida, tá me ouvindo bem todo mundo? Olha, tá maravilhoso, meu Ai, Deus. que ótimo, Fernando. Foi É, programa. Eu falei, programa, filho da mãe, né? A gente vai resolver isso, viu? Fernanda, assim, eu tava numa parte aqui, eu tive que começar de novo, né? Me apresentando pro pessoal, pros seus seguidores, que eu sou mamãe da Luna, e que eu nunca escondi de ninguém a admiração e o agradecimento que eu tenho pelo seu trabalho e o trabalho das Cartas de Fátima, que foi um trabalho que me ajudou muito no momento mais difícil da minha vida, Fernando, mais difícil. E você me ajudou, né? A Casa de Fátima me ajudou, esse trabalho das Cartas de Fátima me ajudou muito antes da Carta da Luna, né? Para que vocês saibam, eu recebi uma carta psicografada pelas mãos do Fernando Bem, uma carta da minha filha, que assim, foi muito bom, né? Me ajudou muito, eu e minha família. Mas, assim, a minha admiração e essa ajuda que eles estavam me oferecendo já foi muito antes da carta, né? É um trabalho social muito lindo que a Casa de Fátima faz, e eu convido todos vocês a conhecerem, né? www.casadefátima.org, né, Fernando? É isso, não é? isso. Ótimo, vendo, até decorei. Então vocês podem lá encontrar todo o trabalho social que a casa faz, né? E é um trabalho lindo, tá? Eu só tenho a agradecer e nunca escondi isso de ninguém. Porém, hoje nós estamos aqui não para falar de espiritualidade, e já fica feito convite aqui para o Fernando, para você voltar outra vez, Fernando, para a gente conversar sobre espiritualidade, tá bom?
Mas hoje nós vamos falar da parte da psicologia, né? Como que a psicologia pode nos orientar em momentos como assim, momentos como o que eu passei, né? Por quê? Até estava no nosso banner, né? Como a gente explicar para uma criança a morte se a criança mal entendeu o que é a vida, né? Então, como explicar? Como proceder? Né? E com isso eu vou contar um pouquinho da minha experiência, Fernando. Peço licença, vou precisar de uns minutinhos. Quando a minha filha foi embora, a Luna, ela tinha 6 meses, né? E ela estava numa fase, assim, muito linda com a Lolo. A Lolo é minha primeira filha. A Lolo hoje está com quase 7 aninhos. Ela tinha 2 aninhos na época. E ela estava numa fase de muito, muito apego, assim, com a irmã, sabe? As pessoas, às vezes, brincavam com a irmã e ela falava assim... Não, não encosta na minha irmã, sabe? Aquele ciúminho, tudo. Tava numa fase de brincar, de me ajudar a cuidar. E foi bem nesse momento que a irmãzinha foi embora. Então, tivemos alguns desafios, né? Primeiro desafio, né? Levar ela no velório, né? Como fazer? Será que é certo levar no velório? Nós optamos em não levar. Ficamos com medo de causar um trauma para ela, dela ver a irmã ali, sei lá, né? Então ficou naquela muvuca toda, a gente teve que pensar rápido e nós optamos em não levar. Hoje, se vocês me perguntassem, eu faria totalmente diferente, porque eu estava escondendo a verdade dela, né? E era um direito dela. Então eu já pedi para ela desculpas por isso, e hoje sei que ela ainda não entende muito bem, mas foi o meu entendimento na época e a gente também não pode se culpar. Foi o que nós achamos correto na época, né? E esse foi o primeiro desafio, não levamos. E o segundo desafio foi estar em casa com ela, sem a irmã. Como proceder, né? E aí a gente foi uma defesa de pai. Eu sempre falo que mãe e pai, a gente erra querendo acertar. E então a gente optou em também não ficar falando muito, não chorar na frente dela. Então fingimos, assim, para vocês terem uma ideia, a gente voltou do velório, acho que 1 horinha depois estávamos no pula-pula do parquinho. Na cama pula-pula, eu tava pulando com ela destruída, mas eu estava lá. Então a gente tentou fingir que estava tudo bem, né? Eu não chorava na frente dela, o Mauro chorava, né? E eu ficava meio assim, tipo, poxa, né? Não chora. Então, assim, houve aí uma confusão que a gente não soube lidar. E aí a gente não comentava na irmã. A gente, olha, virou uma estrelinha. A gente pega a estrelinha figurada, né? E virou uma estrelinha. E ela também, automaticamente, ela não me perguntava nada. Hoje eu sei que o fato dela não perguntar, ela sabia que ela estava causando dor pra gente, né? E aí eu percebi isso, né? Eu fiquei incomodada com isso. Ela não comentava na irmã, sobre a irmã. E aí eu procurei, Fernando, uma psicóloga que me orientou na época. E ela falou, Samantha, você tem que contar para sua filha. É direito dela saber sobre a irmã, né? E eu fiquei assustada, né? E ela falou, olha, frisa bem que não foi culpa de vocês, que ninguém teve culpa, nem você, nem o pai, nem ela, porque a culpa na criança é de uma forma diferente. E resumindo, eu cheguei em casa tomando banho com ela e eu falei, filha, você quer saber como a Luna foi embora? E ela arregalou os olhinhos e falou, mamãe, eu quero. E eu me senti um lixo na hora. Eu falei, meu Deus do céu, sabe? Cai a ficha, né? E aí eu contei, falei, uma bactéria entrou na barriguinha dela, tudo. E essa menina, Fernando, ficou muito feliz. Muito feliz. Ela brilhava os olhinhos dela. E ela chamou o pai dela, e ela contava para o pai, contava para a avó, contava para a tia. Todo mundo que ela encontrava, ela contava. Ou seja, ela precisava disso, né? E aí foi o momento que eu pensei, poxa vida, se estávamos sofrendo, sabendo da situação, que sofrimento sem querer nós causamos nela escondendo, né, essa situação. E aí tudo passou a ficar mais leve a partir de então, né? A gente foi tendo mais conhecimento e a gente foi, né, enfim, encarando melhor o assunto e, enfim, fomos administrando melhor. E hoje eu tô aqui, por isso que eu até propus esse assunto para você, porque eu sei que é uma situação que muitas pessoas passam, né? E não só de mães que perderam filho, mas o contrário também. Quantos filhos ficaram sem pais? Eu acho que hoje a situação é até mais assim, né? Porque a doença, né, o Covid, ele atacou mais os adultos. Então, quantos filhos ficaram sem os pais também? Né? E como que é encarar tudo isso, meu amigo? Como que a psicologia pode nos ajudar, Fernando? Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, obrigado. Acho que é muito rico a gente ouvir essa história, porque
corajoso, sua parte, e rico, porque as pessoas vão ter acesso, quem não teve ainda, para saber exatamente como que muitas pessoas estão passando, né, e se veem quando você relata. Olha, não vou entrar muito assim em parâmetro científico para não confundir muitas pessoas que nos escutam agora e nos veem. Mas eu trouxe aqui uma cola de um parâmetro bem legal, de um cara que faz trabalho com luto infantil bem legal. E o que eu posso falar é o seguinte: em primeiro lugar, tem um cara que era pediatra, canalista sensacional, chamado Winnicott, que ele iria dizer o seguinte, que os pais não erram. Existe a mãe suficientemente boa, que na verdade é quem cuida, que ela precisa se ausentar e realizar coisas que vai gerar essa ideia de falta, que é muito bom para a construção do self da criança, a construção da ideia dela. Então não existe erro. Mas assim, algumas coisas que eu posso colocar para ajudar a pensar. Primeiro, até os 3 anos de idade, a criança tem uma ideia de luto, de morte diferente. Ela acha que, no seu exemplo, por exemplo, que a irmãzinha foi para algum lugar, mas vai voltar. Então ela não entende que o corpo morreu, que morreu, né? Ela entende que vai para algum lugar e vai voltar e vai ver. Foi para casa da avó dormir e voltar, foi para casa do tio, sabe, lá passear e voltar. Ela não compreende ainda isso. De 3 a 5 anos, eu vou voltar para a idade, tá, da tua filha na época, para a gente falar mais. De 3 a 5 anos, até entende que há alguma morte. Só que o problema é que há a culpa pode ser gerada de uma forma diferente. Por exemplo, a criança pode achar que tem um poder. Olha, existe a morte, mas tem um poder de controlar, principalmente depois dos 5 anos, controlar se morre ou não a pessoa. Exemplo. Morreu a minha irmã, foi culpa minha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar em silêncio, porque senão eu posso matar outras pessoas. Eu não vou ser teimosa, porque eu posso matar outras pessoas. Então, eu tenho o poder de matar ou de não matar. É uma fantasia comum. Então, quando você fala para ela o que houve, assim, às vezes eu falo palavrão, você me desculpa, Samanta. Fica à vontade, meu irmão. É uma pessoa muito educada, mas eu tenho essa questão social, de às vezes eu solto as palavras. Se eu soltar, você me desculpa. Não, fica tranquilo, Fran, pode falar. E aí ela pensou, puta merda, não fui eu. Aí relaxou e fez, agora eu quero saber quem é. Quem é essa tal de bactéria? O que é isso? Me solto para o mundo. Então, essa construção, só depois dos 7 até os 11 anos, é que a criança começa a construir um imaginário. E aí tem um outro teórico que eu vou falar o nome, só para as pessoas pesquisarem depois, se gostar, que é Vygotsky, também é psicólogo, e ele fazia essa pesquisa sobre o imaginário infantil e social. Então, por exemplo, é nesse momento que se constrói, é neste momento que começa a se construir que foi para o mundo espiritual, foi para o céu. Até então, as coisas não estão completamente claras para ela. Aí quando você fala assim, por exemplo, será que dizer que virou estrelinha é certo? Não é questão de ser certo ou errado, é questão que talvez ela não compreenda, ela não sabe. E de repente, quando você fala que foi muito acertado da psicóloga, quando você fala assim, olha, aconteceu isso, isso, isso e isso, e no momento de amparo, de cuidado, de aconchego no banho, ela compreende. Claro que ela não vai compreender exatamente o que está acontecendo, mas ela diz, puxa, a mamãe falou, olha, aqui fez sentido. Eu vou dar um exemplo. Você conhece minha filha está com 5 anos de idade. E existe, por isso que eu tenho umas críticas construtivas que eu vou fazer, espero que entendam que é com muito respeito. Quando se trata de saúde, luto, saúde mental, o que for, psicólogo, psiquiatra, e ponto final. Porque às vezes as pessoas procuram coach,
procuram terapeutas sem um estudo profundo e colocam em risco a saúde mental da criança e dos pais. Porque começa a dar ideia, por exemplo, depressão. Depressão é uma doença que não tem cura. O transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, é uma doença que não tem cura. Então você fica na ideia de que você vai tratar, você pode não apresentar os sintomas, mas cura você não tem. É como, por exemplo, a pessoa tem um problema de gordura de fígado, você emagrece, você perde os sintomas, mas talvez o que esteja gerando vai voltar, porque, né, sem entrar em termo técnico, tá propiciando aquilo. Uma vez a minha filha perguntou, papai, porque eu tenho depressão. Não preciso de remédio, faço análise, porque sou psicólogo, mas tenho depressão. Papai, que doença é essa que você tem na cabeça? Eu falei, é depressão. Eu não entendo, papai, o que é depressão? Aí falei para ela, olha só, quando você faz besteira e eu te coloco de castigo, você não chora? Chora, papai. Você sabe o motivo? Eu sei, eu fiz merda. Foi eu sei, por isso que eu estou de castigo. Tem essa diferença, Laura. O papai, quando sofre com depressão, ele não sabe o motivo, porque não tem motivo. É só isso, papai, é só. Tá bom. Então, Não assim, precisou de muita coisa. não, ela entendeu. Uma vez, isso foi sensacional, mas chegou, eu sei que o assunto não é esse, eu vou voltar ao assunto, mas para dar exemplos de como a criança elabora. Uma criança novinha, havia um discurso muito sexualizado na família, e perguntou para a mamãe, você falou que era bom fazer sexo com o papai, é bom como? Aí a mãe ficou assim e falou, não, olha, o que você gosta? Ela fez, eu gosto de sorvete de chocolate. É como sorvete de chocolate. Ela, tá bom. Ela não vai entender o que é o ato em si. Ela queria saber se era bom. Supriu a demanda. Acabou. Então a gente começa a criar uns fatores porque a gente quer imaginar como a criança pensa. E não é assim. A coisa é mais... Ela elabora de uma forma diferente, né? Então, eu acho que... Será que eu respondi sobre o que você perguntou? Não, sim, respondeu. É que aquilo que a gente falou, a psicóloga na época, ela falou pra gente deixar bem claro que a culpa não foi dela, deixa bem claro isso, né? Que a culpa não foi de vocês, e eu percebi que isso foi muito importante para ela, Fernando, porque conforme eu fui explicando, né, que a aluna estava doendo a barriguinha, que a gente pegou o carro e a gente correu muito rápido, que a gente tentou o máximo possível, eu percebi que isso era uma coisa que ela repetia muito. Minha mamãe foi muito rápido, ela falava. Minha mãe correu o mais rápido que ela pôde, né? Mas não teve jeito, né? Que bactéria, filha da mãe. Mostra, papai, de novo a bactéria. E o mouse tinha que abrir o celular, pegava a fotinha da bactéria. Então, era uma coisa assim que, sabe, que marcou para ela, né? E, meu amigo, e aí? É assim, eu costumo dizer, Fernando, que eu acredito, tá? Posso até estar errada, que essa fase que a Lorena estava, de 2 anos, seja até mais fácil, em aspas, tá? Pelo fato dela não compreender ainda. Porque hoje, ela está com quase 7. Se tivesse acontecido hoje, a Lolo ia sofrer muito. E eu tenho essa ideia pelo fato de eu ter amigos, né? Que aconteceu também, de filhinho perder irmã e ter que passar até por tratamento psicológico mesmo, porque é muito mais difícil. A compreensão, né? Por isso que a gente fala que adulto sofre, né? Você estava exemplificando que a criança, ela simplesmente entende, né? Inclusive para aprender idiomas, né, Fernando? Dizia a criança, ela não fica perguntando muito por quê, o negócio entra e ela aprende. A gente complica, a gente cresce, a gente complica as coisas, porque a gente tem o racional muito, né? A gente quer entender, a gente quer ligar, e aí isso acaba complicando. A gente torna as coisas muito mais difíceis. Então eu acredito que a criança um pouquinho mais velha seja um pouquinho mais dolorido, meu amigo. Justamente pelo fato que você explicou. Seria, e tudo bem com isso. Há uma coisa dos pais que é natural, Samantha. Os pais, eles, para evitar a dor do filho, eles colocam ele numa redoma, que é natural. O pai quer fazer isso para proteger. É. Só que
Sofrer faz parte. E a gente pensa que a criança não sofre rupturas de sofrimento como o adulto sofre. Muito. Desde o brinquedo que não aceita, o sofrimento é intenso. O brinquedo, não, se você não vai brincar com isso aqui agora, você está no celular, não dá, vai dormir, você só pode ter 1 hora de celular. Então, o que eu vou falar agora vai responder uma pergunta que é importante, até que a Patrícia aqui, a Patrícia é uma querida, a Patrícia ela é médica, está doutorando, uma pessoa especializada, está em oncologia e é chique mesmo, não no último. E uma coisa que eu vou falar vai ajudar a responder essa primeira pergunta dela, que é assim, o que a criança apresenta como estrutura, esquecendo crença, né? Ela nasceu e a criança vai absorver aquilo que tem na família. É a educação da mãe, do pai, independente de gênero, de qualquer coisa, a educação daqueles seres ali e o ambiente. Bom, é isso que a criança vai crescer. Então, só que às vezes os pais, eles tanto protegerem, geram rupturas muito maiores, ou deixando largados demais, geram problemas maiores. Então, por exemplo, eu percebo na clínica crianças com ansiedade novinhas, porque está com o celular o dia todo, está vendo informação que não corresponde à sua idade. E aí começa a criar ansiedade para dormir, na hora de um limite dos pais. E já outras que não têm absolutamente nada. E aí sente falta também de ver uma informação, um jogo, uma coisa no celular, ou outra O informação. equilíbrio, né, meu amigo? O equilíbrio, Equilíbrio. enfim, para tudo, né? Equilíbrio. Então, como é que você fala para uma criança, olha, vovô está doente? Que a pergunta é como mostrar para a criança que vai perder alguém. Vovô está doente. É mostrar que há uma finitude, que o corpo ele nasce, se desenvolve e morre. E não nós pais querermos forçar a criança que entenda ou nos dê uma resposta sobre aquilo. Porque às vezes ela não vai dar e está tudo bem. Então, a nossa ansiedade, a ansiedade de muitos pais, e olha que não é erro, é uma característica, faz gerar também ansiedade na criança e de não saber lidar com aquilo. Muitas vezes a criança não quer falar, mesmo sendo mais velhinha, porque ela tem medo da resposta dos pais. E será que eu vou ser castigado se eu falar isso? Então eu não vou falar. Porque há realmente a ideia da regra, mas há a ideia de muito mais. Eu vou dizer uma coisa que as pessoas não gostam de ouvir. Mas como eu tenho idade e titulação para isso, agora eu posso. Criança feliz é criança demônio, Samantha. Demônio no sentido de quebrar as coisas, quando é para quebrar, de riscar a parede, de falar. Porque a criança, ela está crescendo para o mundo e ela vai exercitar nos pais. Então, se ela não exercita nos pais, ela não se prepara para o mundo. Não estou dizendo que o papel do pai seja ser permissivo com tudo, mas controlar todas as situações é você tirar todas as reservas que essa criança vai ter de se proteger no futuro. Então, falar da morte é a mesma perspectiva, é o mesmo panorama, é você dizer a verdade, explicar e amparar, acolher. Se me permite, só para concluir, porque o luto não é só para os parentes que morreram. Eu estagiei durante um tempo num abrigo que acolhia crianças e o Conselho Tutelar, né, enviava para ficar lá durante o período do processo do Ministério Público. E teve uma criança que eu atendi lá, que a mãe ela teve um surto. E aí pegou as mãos da criança e colocou no fogão, assim, ó. E aí queimou, e depois, quando a criança chorou e olhou, a mãe bateu até ela desmaiar. Então a criança foi para lá. Quando ela chegou lá, ela sentiu falta da mãe, apesar do ato. A criança não compreende o mundo como a gente. Então, possivelmente o Ministério Público e todas as pessoas que estão me ouvindo agora vão dizer, não, vamos procurar uma outra família.
porque essa família não dá. Mas tem muitas questões a serem avaliadas, porque para essa criança, a mãe não agiu daquela maneira, por um surto que foi, e ela não é responsável por aquilo, ela não fez com a intenção dele. Então, houve um luto pelo período que ela passou de distanciamento que foi necessário, mas houve um luto muito grande. E como é que se explica para essa criança? Falando a verdade. Mamãe adoeceu da cabeça e aconteceu isso, e você vai ficar aqui um tempo, mas ela vai vir te visitar para a gente procurar uma forma de vocês voltarem a estar juntos, tá bom? Difícil, né, Porque minha depois amiga? de informada, é difícil, mas depois de informada, a criança ela passa a compreender, a ter uma noção de espaço, tempo e distanciamento daquele ser que ama maior. Pois é. Assim, hoje, gente, eu já pegando um gancho no que o Fernando tá falando, eu agiria totalmente diferente, né? Não que eu me culpe daquela época, porque eu acho que nós temos que obedecer a nossa, respeitar a nossa evolução naquele momento, não é, Fernando? Aquele momento de aflição era daquela forma que eu entendi, enfim, é isso. Da mesma forma que eu olho para trás e falo, meu Deus, eu não faria tantas coisas, e lá para frente eu também vou olhar e vou falar, poxa, não, né? É isso, a gente tem que respeitar o nosso tempo. Então, meu entendimento foi esse. Hoje eu não faria, hoje a Lolo, a gente leva a Lolo em velório, meu amigo. A gente leva, né? Eu mostro, eu faço ela tocar lá no, né, no corpo, ela vê que o corpo tá gelado, sabe? Eu faço ela entender tanto que no velório da minha mãe, a Lolo entrou sorrindo e saiu sorrindo e perguntou para mim, mamãe, por que você tá chorando? Ela me perguntou. Se a gente não morre, né? Se isso vai acontecer, foi isso que ela falou, me deu uma lição. Por que você tá chorando? É de saudade? E eu falei, sim, filha, é de saudade. Mas ela entrou sorrindo, pôs a mãozinha na vovó e saiu sorrindo, né? Então eu tento hoje, meu amigo, aquilo, foi o que você falou, a gente tenta pôr o filho numa redoma, e isso é uma coisa involuntária muitas vezes, porque o instinto de proteção que a gente tem é tão grande, tão grande. Eu me lembro quando a Lolo era pequena, que eu pensava, olhava para ela bebezinha, eu pensava, meu Deus, eu não quero nunca que ela pegue um resfriado. É um amor tão grande. É uma coisa que ultrapassa tanto que você tem vontade mesmo de botar numa redoma. E é aí que a gente está errando, né? É aí que a gente está errando. Quando ela foi para a escolinha a primeira vez, primeiro dia ela voltou mordida. Uma criança mordeu ela, eu fiquei assim, comigo, né? Mas eu falei, meu Deus, isso é só a primeira coisa que ela vai passar difícil, né? Mas a gente sente, né? Então hoje eu ensino muito diferente para ela, sabe? Desde uma plantinha, olha, filha, essa plantinha, né? Olha, morreu, né? A gente tem porquinhos da Índia aqui em casa. E eu li que eles duram em média 5 anos. Então, ela fala para todo mundo, ó, quantos anos ainda falta para eles morrerem, mamãe? Eu falo, calma, filha. Tipo assim, para ela é normal, ela sabe que um dia eles vão morrer, né? Então, eu acho que isso, eu vi até que a Patrícia colocou aqui, Fernando, que se a gente, foi a Patrícia, acho que colocou, que se todo mundo, né, falasse mais da morte, eu sempre toco nesse ponto, né? A gente tem que preparar as crianças para a vida, gente, né? E a morte faz parte da vida. Então, eu acho que a gente deixa de trazer mais problemas para a gente mesmo, né? Mas eu sei que é um tabu ainda, né, Fernando? Eu acho que as pessoas ainda têm medo, e aí automaticamente E tem você uma, não toca no assunto, e pronto. A gente vive como se nunca fosse acontecer e criamos os nossos filhos também, como se nunca fosse acontecer, né? isso é aí que está o punk da história, porque assim, primeiro eu não entenda como erro, não é erro, foi uma, é natural, sabe, faz parte. Quantas mães não vão levar os filhos na escola e o filho nem se despede, entra e a mãe começa a chorar. Como assim? Ele entrou na primeira vez que vai na escola e não se despediu de mim? É natural. Não é erro, é características. Você tinha uma bagagem de informação e você utilizou o que você tinha nas mãos. Ponto. E,
Não tem erro, mas realmente é a questão de a gente aprender a normatizar essa ideia do luto, da morte, e não achar que isso vai fazer sofrer. Tem coisas que fazem sofrer muito mais. Eu vou fazer uma pergunta para a gente comparar. Eu sou nordestino, sou imigrante do Nordeste brasileiro. E lá em Pernambuco, eu ouvia muitas senhoras falando assim: eu vou arrebentar a tua cara, sua filha da... Ih, você vai ver. Aí falava um monte de besteira, mas não fazia nada. Só falava. E eu já vi também, em outros lugares, a mãe chegar: olha só, se você não fizer o que eu estou dizendo, você nunca mais vai ver aquele filme que você gosta, tá bom? O que gera mais sofrimento para essa criança? Então, assim, é muito relativo, né? Porque se ela entender que é uma característica cultural, que a Nordeste falou, por exemplo, ela vai arrebentar a tua cara. Ah, vai nada, não vai não, e passa. Pois é. Mas tipo, a ideia de que vai ser privada de uma coisa que ela muito gosta, de uma maneira assim fria, ela perde o amparo, ela vai entender, putz, e agora? Agora não tem ninguém que me ajude. Isso vai gerar muito mais dor. Então, está muito linkado na ideia do que eu acredito, do que vai gerar sofrimento, do que realmente gera sofrimento. E quando a Lulu normatiza, olha o pouquinho da ênfase, quando vai morrer, ela tá dizendo assim: eu já entendi tudo sobre isso, tá? Tô legal. Mas, claro, vai chegar um momento que ela vai sofrer, que ela vai sentir falta, vai chegar um pouquinho da Índia desse que ela vai, putz, vai chorar. Pode ser que ela aconteça, ela está com 7 anos, né, que você falou. Quase certo. Pode ser que ela aconteça de um pouco mais ela chorar e falar da Luna e ela chorar e aí reviver momentos de luto que ela está compreendendo agora e está tudo bem. Isso está Faz acontecendo. parte. Isso está acontecendo com mais frequência agora, Fernando, porque eu acho que ela tem poucas memórias, né? E então ela pergunta: como era minha irmã? Eu cuidava bem da minha irmã, né? Ela gostava de mim. E é bom que assim, eu sou japonesa, né, meu amigo? Eu tenho muita foto. Eu vivo com a máquina ligada. E eu sempre registrei muitas coisas e eu mostro para ela. Falei: você foi a melhor irmã que você podia ser, minha amiga, minha filha. Melhor irmã que você podia ser, né? Então hoje realmente tem esse flash. Por isso que eu te falo que quando a criança é mais velha, Fernanda, eu tenho o meu amigo Alfredo, inclusive, que o filhinho dele tem, acho que tinha 7 anos na época, se eu não me engano. Ele sofreu demais, foi muito mais difícil esse entendimento, né? E aí eu tô vendo aqui uma pergunta da Dani de Góes, e quando eles acham que o irmão vai voltar? Qual a melhor forma de explicar, Fernando? Que não vai, né? Eu, eu vou responder. Eu vou trazer aqui uma coisa que é importante. Eu Aham, vou responder sim. Lembra da pergunta, porque faz tá. parte do que eu vou dizer aqui. Existe um cara que tem um trabalho de pesquisa muito interessante, que é o Dr. Alan de... Eu não sei como se pronuncia. Wolfeld. Acho que é isso. E ele trouxe 6 coisas muito interessantes, 6 etapas muito interessantes para a gente trabalhar com as crianças, né? E aí eu achei tão legal, porque tem artigo científico, não é oba-oba, e achei bem elaborado isso. Apesar que na clínica eu tenho um outro tipo de trabalho com o Winnicott, mas achei legal trazer para ser colocado. Que o primeiro seria o seguinte: reconhecer a realidade da morte, é o que a gente falou. Reconhecer a realidade da morte. Vai Uhum. morrer, morreu, tá. Segundo, sentir a dor da perda. Então, quando é muito criança, ela vai sentir com a sua característica, mas com o tempo ela vai sentindo. Então, usando o exemplo da Lolo, ela vai começar com essas lembranças dadas pela família, ela vai sentir, pô, gostaria de ter ela aqui. Poxa, um momento ela vai dizer assim: nossa, chorar, mamãe, como é que foi isso? Tá? Então, cada um vai viver da sua forma. Mas é importante sentir a dor, não tem como tirar a dor. O terceiro é relembrar a pessoa que partiu. Olha que interessante. Então, eu conheço famílias que fazem festa de aniversário para aqueles que foram. Então, faleceu com 5 anos, tá bom. 6 anos, parabéns. 7 anos, parabéns. Com bolinho, com festa. Está relembrando.
E eu estou celebrando ali a importância daquele ser enquanto esteve comigo, estou relembrando esse ser, né? Depois a gente vai desenvolver cada etapa, só para a gente poder abrir a mente. 4, desenvolver identidade própria. Então, cada criança vai desenvolver a sua própria identidade e perspectiva sobre isso. Construído do que a mãe disse, do que o papai disse. Observa quando o teu esposo chorava na frente dela que você não sabia se era certo ou errado. De repente, para ela foi o máximo. Como que o cara mais importante da minha vida mostra fragilidade? Cara, que máximo. Então, eu posso chorar, eu posso. Né? Então, não é uma coisa necessariamente ruim. 5, é procurar um significado. Então, naturalmente, a criança, com o tempo, vai entender o seu próprio significado. Então, com o tempo, talvez virar estrelinha para ela é uma coisa. Talvez, com o tempo, depois dos 7 anos, ela vai compreender que o significado é... Não. Nasce uma flor no lugar. Nasce em outra pessoa. Né? É o significado próprio. E aí entra a crença de cada um. A religião de cada um é importante nisso. E, por último, é receber o apoio contínuo dos cuidadores que a criança precisa ter. Ou seja, não adianta não cuidar. Eu vou dar um exemplo. Eu conheço mães, até pelo trabalho de fé, pela clínica tem outras perspectivas. Mas pelo trabalho de fé eu conheço que tem, por exemplo, 3 filhos, perde um filho, mas não consegue se organizar nesse luto. Porque luto não é só a perda daquele ente querido. Luto é o somatório de tudo que foi vivido. Então o João perdeu a avó, o avô, o papai, a mamãe, e aí veio uma criança, faleceu. Aquela dor insuportável, porque além daquela dor, ele soma todas as outras dores, isso é natural que ocorra durante o processo de luto, né? E é para sempre. As pessoas acham que luto tem um período mais forte e depois ele vai continuando. Eu costumo dizer isso. Saudade é sintoma de amor. Você não sente falta do que você não gosta. Então, se você gosta do teu filho morreu, você vai sentir falta o resto da vida, porque você ama. E não tem Estranho nenhum seria o problema com contrário. isso. É. Agora, eu posso ir no forró? Posso. Quando estiver legal, posso. Beber um vinho ou cerveja? Posso. Posso, mas eu sei que vai ter um momento que vai vir aquele luto. Aí eu relaxo, que é o momento de eu deitar na rede e relaxar, porque não tem jeito, ele vai vir, deixa rolar. E pegando Porque até um é gancho no que natural você está falando. Pegando até um gancho aí. Muitas pessoas se sentem culpadas em curtir depois a vida, né? Se sentem mal por isso. Como se elas não pudessem mais relaxar, como não pudessem mais sorrir. E às vezes algumas pessoas até sem querer acabam perguntando, nossa, tá. Uma vez eu ouvi um comentário dizendo, poxa, Samantha não chora. Que mãe é essa? Que mãe coração de pedra, né? Porque então assim, as pessoas não entendem que a vida continua. Né? E aí, se a mãe, né, enfim, o caso da mãe, estou falando aqui, encarar dessa forma, ela se afunda. Porque dá a impressão, Fernando, dá a impressão que você não pode mais ser feliz. Né? Eu acho que você, poxa, se eu fizer esse sorrir, as pessoas vão me olhar e falar, nossa, como ela está conseguindo sorrir? Se eu for numa festa, nossa, você se arrumar, nossa, poxa, olha, passou batom, tá tudo lá feliz, como que ela consegue? Não é? Então, assim, eu acho que isso é preocupante também, porque se você não tiver uma boa consciência do que você é, do que aconteceu, sabe? Você não for forte, você realmente cai. Você cai. E isso acontece, inclusive, meu amigo, na parte das roupas. Eu recebo muitos comentários de mãe que ainda, sei lá, há muitos anos não conseguiram entrar no quartinho da criança, não conseguiram desfazer das coisas, porque a sensação que a gente tem, eu já passei por isso, graças a Deus foi uma coisa rápida, né? Dá a impressão, quando você começa a tirar as coisas do seu filho, Fernando, do quarto, que você está renegando o seu filho, que é como se você estivesse tirando ele da sua vida, né? Então, é uma dor, é uma coisa muito difícil. Então, eu falo na verdade, a fé nessa hora, né? E eu falo que isso me ajudou muito, foi diferente para mim, doeu para burro.
Meu Pabu, eu falo que era como você entrar no escuro com um bicho-papão lá dentro e ficar só você. E você ter que mexer, sabe? Um perfume pela metade, sabe? Um pacote de fralda aberta. É uma dor, meu amigo. É faca, é enfiando em você. É uma coisa louca. Eu falo que eu não desejo isso pra ninguém. Mas eu tinha, até ofereceram pra mim na época, querem que eu faça isso pra você? Que eu falei, de jeito nenhum. Eu tinha plena consciência que eu precisava disso pro meu luto, né? E eu encarei, meu amigo, botei minha armadura e falei, eu vou enfrentar, sabe? Foi isso que eu fiz. E o que me ajudou muito, eu falo que essa parte espiritual, foi pensar que a minha filha não precisaria mais nada daquilo, né? Que ela não precisava mais nada daquilo, que ela estava liberta, né? E de que forma que eu podia agradá-la, veio isso, de que forma que eu posso deixar minha filha feliz. Então isso encheu meu coração de uma forma, a forma que eu encontrei foi doar as coisas dela, né? Foi olhar aquelas mães que não tinham, né? Foi fazer pacotes bonitos, fiz pacote, botei estrelinha, e eu doei aquilo com todo o meu amor, porque assim foi a forma que eu encontrei de agradecer, né, a minha filha, de mostrar o meu carinho. Então isso me aliviou muito. Mas eu sei que isso é uma coisa difícil e que muitas mãezinhas ainda não conseguiram essa fase. Por quê? Porque a gente tem a sensação de que você está renegando o seu filho, que o fato de você desfazer de um bem material dele, você vai estar, sei lá, deixando ele chateado. Isso é o que eu, né? É a expressão. E não é assim, né? Acho que é perfeito você falou, é isso. É retirar ele, é achar que está tirando ela ou ele do lado. Isso, eu acho que eu concordo com você e acho que é isso mesmo. As mães, os pais devem aguardar o melhor momento para poder fazer isso. E eis uma solução maravilhosa que você realizou, que é uma ação solidária, social, que é pegar aquilo e dizer, porque a melhor forma da gente se imortalizar em qualquer perspectiva é o que a gente deixa para os outros. Então, se eu pego uma parte de quem eu amo e pode ajudar a outras pessoas, isso é uma ressignificação maravilhosa. Mas acho que tem que ter o tempo de cada um e parar de ouvir. Eu tenho uma perspectiva, Samantha, de que assim, as pessoas falam, os adultos, os adultos. Eu vejo poucas pessoas maturando de verdade na nossa sociedade. São crianças que o corpo envelheceu. Então, julgar a dor do outro, julgar o tamanho da dor do outro, julgar que uma mãe não chora, julgar que um pai não chora, julgar que não está indo bem, é de uma crueldade. Mas a mesma crueldade que tem as crianças que não têm perspectiva nenhuma, que acha que vai ferir e machucar o outro, machuca. É uma crueldade muito grande. Então, eu acho que isso tem um tempo. Claro, em alguns casos é bom ter ajuda, conversar. Ajuda psicológica, principalmente. Porque, por exemplo, tem situações que as pessoas vão opinar. E os pais, certas opiniões não vão ajudar. Você tem que ter um ouvido clínico para aquilo, para saber ter um manejo e intervenção. Então, a maioria estão suportando, driblando, ótimo, mas vai continuar remando naquele buraco sem fim de dor. E aí, quando você tem uma escuta clínica, o psicólogo ele vai ter condições de nortear ali para que possa ajudar a pessoa a pensar melhor. Então, isso pode ser importante sim, mas é não se culpar, não se ferir, não ligar muito para os outros, ir no tempo que tem que ir e buscar momentos de prazer. Porque, veja bem, fazendo uma comparação com a questão da lógica, por que também é tão difícil além da questão do afeto? Porque todo o registro é feito pelo cheiro, o cheiro da roupa, a significância que tem em função do que quando era vestir, colocar, quando se pega. A gente sente falta disso, de abraçar, do cheiro, de beijar, da pele. Então, isso é uma construção que ficou armazenada na memória do que era meu filho e minha filha. Então, é claro que vai sentir falta. E aí você tem que construir um elemento novo, que está num campo imaginativo que não existe ainda. Então, por isso que é bom colocar foto, sim. Coloca foto na casa. Quem for de religião de orar, ora, conversa. Celebrar a vida e a importância tem que ser feito. Porque se a gente não celebra o que é importante, ciente de que o corpo morreu,
Mas se a gente não celebra a importância do que foi vivido, de que valeu a pena ter vivido, não é? Então, não faz sentido nenhum, em nenhuma instância, nem de fé, nem psicológica, de absolutamente nada. Respondendo até a pergunta acho que é da Patrícia, né? Agora me desculpa, eu não lembro quem falou, mas que ela falou o que falar, né? Que o irmão não vai voltar. É isso, é ser sincero, né? Não vai voltar. Aí eu lembro que isso a psicóloga também me falou muito, viu, Fernando? Vocês não tiveram culpa e ela não vai voltar. Não vai voltar. Frisa bem isso, não vai voltar. Agora, por exemplo, isso está certíssimo. E complementando, tem uma idade maior, passou de 7 anos e tal. E tem um contexto, que eu falei do ambiente, né, que é importante. No ambiente, a família é evangélica. Então não adianta brigar com o contexto religioso. Fala, olha, ele não vai voltar fisicamente, mas ele vai para o reino de Deus. É um contexto que cabe a eles. Uhum. A pessoa é, sei lá, um espiritualista. Olha, não vai voltar fisicamente, mas vai estar no mundo espiritual, pode reencarnar. Sabe? Então, um contexto no ambiente, mas sempre deixando claro para que assim a criança crie, dependendo da idade, claro, repito, crie o seu próprio contexto de significância, porque ela vai criar um significado. E todos aqueles à sua volta que morrerem, ela vai ter um significado para aquilo. Eu vou lembrar mais uma vez, a Laura, a gente observa assim, os filhos têm umas tiradas, né? A Laura, uma vez, a mãe dela falou algo de Deus, ela disse, Deus não existe, mamãe. Eu achei aquilo máximo. Por quê? Não existe, eu não vejo, eu não escuto, eu não falo. Não tem sentido, Deus não tem sentido. Aí, na mesma semana, tá aí falando de Fátima, isso aqui. Ah, Fátima! A Fátima do mundo espiritual? 5 anos. Ué, você falou que Deus não existe. E a Fátima existe? Ah, mas Fátima eu vejo. Então ela vê a imagem da pintura da Fátima na instituição. Ela, quer dizer, ela criou um contexto de referência. E ela tem o direito de achar o que ela quiser para isso. Agora, não cabe aos pais religiosos, não, ele existe sim. Não, não existe, tá bom. É o contexto dela, e com o tempo ela vai elaborando o que é melhor para ela. Assim para a morte, assim para a vida, assim para tudo. Fernando, você acha que a gente tem que levar ao cemitério? Se for um contexto de importância, sim. Se não for, não, depende. Eu, particularmente, não gosto de cemitério. Eu, como pessoa, né? Não, como você, eu não gosto. Eu enterrei minha mãe, eu tinha 20 anos de idade. Fui eu que limpei, fui eu que estive lá quando ela faleceu. Nunca mais eu fui. Não ligo. Agora, por exemplo, eu vejo que, sei lá, alguém falece da minha família e a Laura quer ir. Vamos. Há um contexto ali que eu vejo que todo mundo está indo, vamos lá, dar uma olhada. E vamos participar. E dá para participar. Olha, faleceu uma pessoa muito querida próxima, isso há alguns anos atrás, eu levei a Laura lá no velório, e ela fez as perguntas dela, e eu falei, normal. Então, não vejo problema, mas tem que saber do ambiente, do contexto. A Lê aqui tá até falando, olha, levei minha filha para visitar e ajudar a arrumar a sepultura do meu pai. Isso aí, Alê. Hoje eu encaro isso dessa forma, né? Se hoje tivesse acontecido hoje, a Lolo ia me ajudar a enfrentar a dor de arrumar as coisinhas, né, da Luna. Então hoje a gente participa muito mais, assim, a gente é muito mais unido, vamos dizer assim, né? A história das fotos, né? Que você, olha, eu tenho aqui um altarzinho aqui, vou até virar para vocês verem. Ó, cadê? Ó, tem a Luna, tem minha mãe, aí, ó. E isso, do lado da cama da Lolo, tem uma foto dela com a Luna, porque, assim, e eu lembro que as pessoas que vinham em casa depois se incomodavam um pouco. Minha mãe mesmo falava pra mim, ela falava, nossa, filha, ela ficava triste de ver a foto, né? E eu falava, mãe, ela faz parte da nossa vida. Eu não vou sumir com as fotos dela, da mesma forma que hoje tem a foto da minha mãe, né? Eu falei, porque imagina, Fernando, você some com as fotos, gente, sabe, some com tudo.
naquela intenção de proteger o seu filho, né? De falar, olha, ele não vai ver porque senão ele vai sofrer, né? E de repente seu filho vê uma foto do nada na internet, sei lá, em qualquer lugar. Pensa o choque que é, né? Então hoje aqui em casa, Fernanda, a gente convive com as fotos. A gente convive com a Luna, a gente faz oração para a Luna todo dia, sabe? Eu falo, filha, ela está viva, ela está ouvindo. Mamãe, será que ela está ouvindo? Tá, ela está te ouvindo, sabe? Então é dessa forma que eu instruo a Lolo, né? Também a nossa crença, né, ajudou muito. Obviamente que é o que eu passo para a Lolo hoje, né? A imortalidade, né? Que o corpo acaba, é essa direção que eu dei para ela. Se um dia ela não quiser seguir mais isso, ela tem todo o direito, mas eu posso te dizer que isso me ajudou muito, né? Isso me ajudou muito. E a história do cemitério, né? Eu passei isso para a Lolo na época, né? Olha, né? Ela tá viva, tal, tá. E eu me lembro que uma vez o Mauro levou ela no cemitério. E eu lembro que eu fiquei meio brava, mas assim, foi um conflito, porque, né, tá todo mundo perdido, cada um se apega a alguma coisa, então eu fiquei pensando, eu falei pra ele, por que que você levou, se eu tô explicando que a irmã tá viva, aí você vai lá e fala que ela tá ali, no buraco embaixo da terra, virando caveira, como que vai ficar a cabeça da minha? Eu falei, vamos seguir sabe, né, o mesmo caminho disso, pra poder não bagunçar mais a cabecinha dela. Mas enfim, eu também nunca mais voltei, né, porque pra mim, minha filha tá viva, eu sei disso. Mas eu acho que é importante isso. Hoje eu penso assim que a partir do velório, né, que muitas pessoas foram privadas agora nessa pandemia, né, Fernando? Eu acho que esse fim, você vê o fim, você ir num velório, hoje eu acredito que tem um significado importante, principalmente, gente, para as crianças, né? Você vê o fim, que foi isso que eu privei a Lolo, né? Ela falou, mamãe, eu queria ver a minha irmãzinha. Sabe o que ela me perguntou ontem? Que tamanho que era o caixãozinho da Luna? Ela perguntou, né? Então, assim, não sei se ela lembraria se eu tivesse levado ela na época, né? Mas são curiosidades, né? Então, eu acho muito importante isso hoje, a gente ser sincero. Gente, eu acho que a sinceridade responde inúmeras perguntas aí que até que vocês estão fazendo. A realidade da vida, né? O nascer, crescer, desenvolver e morrer, se a gente seguir, não esconder isso das crianças nunca, seja para as crianças que estão perdendo os pais também. Como que será que deve estar, né, Fernando? Luto de pai e mãe também, meu amigo, não deve ser fácil, né? Claro. E também tem uma coisa que você falou que me chamou a atenção, que é assim, tudo isso tem que ser construído. Inclusive, a construção de entender que, olha, eu estou falando da sua irmã, tudo, mas eu estou aqui te dando atenção. No momento que eu te respondo sobre isso, eu estou construindo a minha atenção com você, meu afeto com você. E tem os momentos que eu achei muito legal, assim, forte, muito legal. Você sair lá do enterro, mas ir pro pula-pula com ela, para ela entender, olha, fechou-se um ciclo, dói muito, mas eu não vou deixar de olhar para você. Isso fica para sempre. Mesmo que o hipocampo não esteja completamente pronto para o registro mnemônico, o registro da memória, essa sensação, isso aí fica, e é isso que é importante. Então, volto à questão dos filhos lá, da mãe que perdeu um filho e não consegue dar atenção para os dois que ficaram. Viver aquele momento, pedir ajuda, tem que ter ajuda. Tem muita gente da família que não quer colocar as fotos, que não quer que haja, que fale, que coloque para fora. Vejo isso na clínica também, das pessoas querendo falar, colocar para fora o que está sentindo, independente de qualquer coisa, as pessoas não querem mais ouvir. Vai falar sobre isso de novo e tal, não fala mais sobre isso, vai orar. Ou seja, as pessoas não querem ficar ouvindo. E, gente, se o luto é matemática, se o luto é para sempre, ele de forma intermitente vai vir sempre tocando a gente, então sempre a gente de alguma forma vai querer falar sobre isso. Então a gente tem que ver sobre essa questão que é importante falar, que é importante a gente dividir isso, ter sempre uma rede de apoio para esses momentos. Tem que ter rede de apoio. Tem que ter uma fortaleza para isso, para segurar, né? Isso é importante. E é isso. O que mais, dona Samanta? Gente, deixa eu ver aqui se tem umas perguntinhas aqui.
Assim, o caminho, gente, é isso, é você ser sincero, né? A gente não esconder nada, a gente mostrar que realmente isso vai acontecer uma hora ou outra, né? Mas sabe o que eu peço para Deus, Fernando? Ele me deixar aqui um tempo, porque não é fácil ficar sem mãe, não, né? Sem filho. Sem filho não é fácil, mas ficar sem mãe também é difícil, né, meu amigo? Eu imagino essas crianças que perdem pai e mãe, né? Que perderam pela Covid. Não é fácil também. Na verdade, eu não sei o que é mais difícil, sabia? Pensa né, numa criança hoje sem o pai, como explicar também, né? E assim, o irmão também dói, acho que dói diferente, né? Porque um pai e uma mãe é aquela história de cuidados, né? Como eu peço muito para Deus, fala, deixa eu cuidar da Lulu até quando ela não precisar mais de mim. Quando eu estiver bem velhinha, quando ela tiver os filhos dela, eu puder curtir um pouquinho meus netos, aí tudo bem, né? Eu peço, lógico, a gente nunca sabe, né? Mas é isso, porque eu acho que não deve ser Perfeito. fácil, não. E olha, o fato de eu ter a Lolo, Fernando, me ajudou muito. Por isso que assim, eu falo que eu nunca posso dizer que a minha dor é maior do que alguém nunca, porque eu tenho a Lolo. A gente tinha como que eu posso dizer, uma força ali para nos mover, sabe? Eu não podia morrer. Eu não podia morrer também, porque eu tinha uma criança ali que dependia de mim. Então isso me ajudou muito, meu irmão. Só que eu conheço mãezinhas que perderam um único filho. E eu tenho certeza que foi muito mais difícil para recomeçar, É né? tudo tão relativo, Samantha, porque veja É, bem, é tudo tão relativo. Eu entendo a dor de todos, inclusive, por aham, exemplo, aquela senhora que tinha um poodle, ele faleceu e ela sofre como se fosse um filho. Eu entendo também, porque é a construção e a importância que dá. Como também a gente, como profissional, preciso falar isso. Tem mãe que vai perder o filho que muitas vezes nasce, pega aquele feto e joga. Então, essa relação de afeto, como você é sensível, você se coloca no lugar e você sente a dor. Mas existem pessoas insensíveis, né? Tem uma coisa que eu queria falar que é muito importante. Como muita gente me conhece no contexto de fé, pela questão das cartas, eu preciso dizer isso. E queria que fosse replicado, se alguém pudesse reportar essa parte para replicar. Porque aqui está falando o psicólogo Fernando Ben que precisa replicar isso. O trabalho das cartas psicografadas por qualquer médium realizado é lindo, mas ela não substitui a ajuda médica, a ajuda psicológica. Existe um risco psicológico muito grande, que é o quê? Uma coisa eu ir, também sou pré-indutado, e eu ir e chegar lá e buscar uma carta. Então eu vou lá no médium e aí eu vou buscar uma carta psicografada. Isso é legítimo, faz parte da minha fé. Então eu tenho que ir lá e vou buscar sim. Mas se eu acredito que aquela é a única forma de eu curar minha dor, eu posso estar num precipício até para a questão do suicídio. Porque as cartas psicografadas, os passes, palestras, todas as atividades de fé têm um contexto, que eu poderia usar o nome terapêutico, que é para consolar. Então eu vou lá, assisto, eu não recebi, mas poxa, Samantha recebeu, que da hora! Então que legal, e se emociona e é feliz junto com você. Agora, se eu entro num contexto tem ajuda médica devida e entro lá e acho que a minha única solução são as cartas, aí eu entro num processo de dor muito grande. Porque estatisticamente, nem todos vão receber. Estatisticamente, é mais provável que você não receba do que receba, pela quantidade de cartas normais que vem por cada médium. Então, se você não entende esse processo, você entra num contexto de dor muito profundo. Você volta frustrada, frustrado, e aí você vai entrar num processo de negação, de raiva, ou os dois. E aí, se a pessoa tem depressão, para a ideação suicida ou para o ato, é um... que a vida Então, perde o sentido, né? Aí perde o sentido de tudo, aí pronto. Você não tem mais então, perspectiva. exatamente. Eu aconselho a pessoa a ter a seguinte sacada.
Estou indo nesse contexto de fé, porque eu acredito e tudo, isso me faz bem. A energia me faz bem, tudo me faz bem. Ok. Agora, se eu vou num contexto de fé como única e absoluta situação, isso pode gerar uma situação muito ruim. Então, eu deixo esse alerta profissional para as pessoas pensarem sobre isso e os médios têm uma responsabilidade. Parar dessa sacanagem de dizer que a única solução são as cartas. Não são. Não são. A solução é afeto, acolhimento, respeito, amor pelas mães, os pais e os filhos que estão passando por isso e estar próximo e dar uma rede de apoio, pô. Olha, não tô legal, vem aqui conversar, pô, vem tomar café comigo, vem falar tuas coisas, vamos sair. Eu tenho uma rede, uma rede ótima, um grupo que é o Girassóis, que é uma rede de apoio maravilhosa. Outro dia eu fui fazer não sei qual foi a atividade que eu fui fazer, aí juntaram as mães do grupo Girassol, estavam no clube, Samanta, bebendo cerveja, na piscina, se divertindo, de biquíni, os pais lá também e tal. E elas vêm para a reunião todo mês para buscar as cartas. Aí cheguei lá de surpresa. Cheguei de surpresa lá. Aí, ai meu Deus, Fernando bem. Ai meu Deus, esse bichinho assim. Gente, eu sou o Fernando bem. Estou aqui também. Eu não bebo, mas fui lá, bebi refrigerante, conversei. Eu achei aquilo terapêutico pra cacete. Que lindo! É isso, tem que dar uma rede de apoio. Aí quando uma chora, vem pra cá, pô, vamos conversar, vamos sei o quê. Isso é a ideia. Aí também tem as cartas, que as cartas também ajudam, mas não é só. Então tem uma responsabilidade de quem propaga essa ideia e a responsabilidade também, a responsabilidade não, a falta de conhecimento dos pais, das mães, dos filhos, que agora eu alerto para não cair nessa questão, né, que é importante. Não, com certeza. A Janisa tá falando, Janisa, meu filho não aceita a morte da irmã. Tem hora que não sei o que dizer. Janisa, às vezes a gente não tem o que dizer mesmo. O que eu acho, o que eu uso, né, Fernando, aqui em casa, é permitido chorar. E, sinceramente, assim, é normal. A gente, às vezes, você tá com saudade. A saudade, eu falo, quando o coração enche, ele vaza, né? Então é normal. A Lolo, às vezes, mamãe, ela chora, né? E eu falo, filha, pode chorar, mamãe também fica triste. E assim, mais uma vez, Janisa, se a gente pegar esse caminho, gente, da verdade, a gente vai conseguir resolver praticamente tudo, não é? A verdade é, eu choro, eu tenho saudade, né? A verdade é, todo mundo vai partir um dia, né? A verdade é, o corpo morre. Essa é a verdade. Então, se a gente seguir esse caminho, não é, Fernando? A gente vai acertar. A gente vai acertar. E olha só, o mais importante que eu acho, a gente não teve, a gente tá falando um pouquinho meio de espiritualidade, né? Não tem como fugir. Mas o que eu acho, assim, de muito importante é a gente não esperar acontecer a morte pra gente aprender isso, gente. Poxa vida, isso daí a gente devia aprender na escola. Isso deveria ser falado dentro de casa, né? Pra gente e pras crianças, principalmente. Os pais têm uma responsabilidade muito grande, sabe? De ensinar os filhos a vida e a morte. Nós temos responsabilidade de educação e a morte faz parte disso. Por quê? Porque eu não sei se eu tô viva amanhã. A minha filha precisa entender isso, não é? Então eu acho que não esperar chegar nesse ponto, porque, pô, você nunca falou de morte, daqui a pouco você vai levar seu filho no velório, ele vai ter um choque, ele fala, meu Deus, o que é isso? Não importa que religião a pessoa tenha, para onde ela vai falar que o irmão, que o pai, que a mãe foi, né? Eu acredito que as religiões, Fernando, eu falo que até certo ponto elas são muito iguais. Se não for, até estranho, né? Prega a vida, prega a solidariedade, né? Prega o bem. Eu acho que pega aquele ponto após a morte. Tum. Mas mesmo assim, eu acho bem genérico em algumas, né? Olha, foi para a eternidade, foi para o paraíso, foi para o céu, não importa. Eu acho que a gente tem que explicar que foi para algum lugar, né? Na minha opinião, foi para algum lugar bom, vamos se dizer assim. Religião. Na É religião. religião, não importa, né? Porque aí a criança imagina o céu da forma que ela quiser, o paraíso, a eternidade, o papai do céu. Imagina, mas tem que ter isso, né? Eu não sei como que é para os ateus.
meu irmão. Aí eu já não sei como que funciona, né? Como que ele explicaria, enfim. Eu não sei se tem que ter. Eu acho que é bom ter. Mas, Sim. por exemplo, se explica a morte, tá show. E aí tem isso também, aos poucos a criança vai criando o seu contexto. Porque essa Uhum. ideia de felicidade e prazer é muito complexa, né? É a questão dos ateus. Ah, não acredito numa vida após a morte, mas eu acredito no respeito, eu acredito no apoio. Então as coisas continuam. Tem, cara, uma perspectiva política onde acredita que as pessoas devem andar armadas. Eu estou falando de morte. Eu só não estou explicando como é que se processa isso. Então a Uhum. morte está em todos os contextos, né? Quando o jornal chega, morreram tantos de Covid. A criança está ouvindo, cara. A criança tá ouvindo aqui no jornal, pode não falar. Quando está na televisão, que há um acidente lá de carro na novela, a morte está o tempo todo. A questão é que a gente não explicita, explica para a criança. Mas existir, Claro. existe. Né? Todo o contexto, a situação existe. Então, O fato de você falar pra criança, a Lolo quer aparecer na live, gente. Fernando, vem aqui aparecer na live. Olha lá, Lolo. que linda! Tá faltando uma. Tem uma janelinha agora aqui, Que gente. Olha lá. linda, que linda. Tudo bom, Lolo? Olha lá. Tio Fernando. Ai, tio Fernando. Tudo bom? Uhum. Vai lá agora, tá, amor? É exatamente o que você falou. O fato de você falar pra criança, olha, toma cuidado pra não cair, né? Olha, atravessar a rua, senão o carro te pega. A gente tá falando o tempo inteiro da morte. É exatamente isso. A gente só não explica. Então, eu acho que é importante essa. Tem uma coisa que eu ia falar que era bem. Pode Isso é bem, falar. bem importante eu falar. Não é bem um luto infantil no sentido de uma morte, mas gera um trauma como um luto. É o seguinte: os casos de abuso infantil são muito, muito, muito recorrentes. Então, por exemplo, existem modelos de algumas estruturas que até protegem, porque é mais o pai, a mãe e o filho, e quando sai Uhum. está sob seus olhares, pessoas próximas e tal. Mas nos contextos de famílias maiores, e tudo bem, está na casa, deixa assim, dorme lá e tal. Muito, muito, eu escuto muito isso em clínica, eu escuto muito isso em supervisões profissionais. Muito, o abuso infantil está presente. E não precisa necessariamente chegar ao ato. Às vezes, pega a mão da criança, encosta, não sei o quê, é o suficiente para gerar uma dor de ruptura como um luto para o resto da vida. E aquela pessoa se sente perdida, um se sente perdido, não consegue tomar decisões, outros já começam a ter outras características. Então, assim, tomar cuidado com os filhos, isso aí não é demais, não. Explicar também essa parte para a criança. Olha, não pode pegar na sua pepeca, não, no bumbum, não, é só papai e mamãe. E mesmo assim, quando for crescendo, agora é com você, meu amor, dependendo da idade, você já aprendeu. Então, tem que haver esse diálogo para a criança saber chegar em casa e falar assim, mamãe, olha, eu estava na escola e aconteceu isso. Aí a mãe já vai lá e já resolve. Porque, senão, isso gera um trauma, uma ruptura e é muito punk. Tem que tomar cuidado. Não dá para deixar solto, nem dizer, Deus protege. Não, Deus no Fernando, sentido isso, de isso seria até um tema legal de uma live também, né? Falar pode. desse abuso. Ai, tem tantos temas, né? Tantas coisas legais. Ó, a Patrícia tá perguntando aqui, que idade que a gente deve falar de morte? Patrícia, eu acho que o tempo todo, o tempo inteiro. Eu acho que é lembra aquela linha que eu falei, né, Fernando? É a verdade. Lógico que é uma verdade, né? Poxa, tem um parente que tá com o corpo estourado lá. Um exemplo, né, Fernando? Vamos pensar, né? Tá muito deformado. É complicado também você levar. Vamos pensar assim, né, no velório. Porque eu acho que pode causar um trauma. Você vê uma coisa feia, né? Geralmente nem tá assim. Geralmente o caixão tá lacrado, né, quando isso acontece. Mas acho que a gente tem que ter esse, né? Olha, dá pra levar. Eu faço, foi o que eu falei. Eu faço a Lolo tocar, ver que o corpo tá gelado.
Olha, filho, o sangue não tá mais correndo. É isso. É Eu isso que acho a que gente tem que fazer. o que você falou antes para facilitar quem está chegando agora. Informar a verdade, né? Informar que não é culpa de ninguém. Não é culpa dela, da mamãe, do papai, nem da pessoa que foi, não é culpa de ninguém. Uhum. Aconteceu. E respeitar o interesse da criança, porque às vezes a criança está perguntando uma coisa e a gente só falar aquilo para ela, não querer falar a mais. A criança perguntou assim, mas qual o tamanho do caixão, pai? Ah, um 60, sei lá, 40 centímetros. Tá bom, tá bom. Não, olha, foi 40 centímetros e tinha flores, e quando enterrou tinha 3 metros. Ela não perguntou isso. Então, é dar o que ela quer. É falar a verdade, deixar claro que não tem culpa de ninguém e dar apenas o que ela está pedindo no tamanho que ela está pedindo. Pronto, essa é a base. O resto são construções que a gente vai tendo com o aprendizado. Inclusive, até usar a estrelinha no começo, dependendo da idade. Eu acho que foi é uma solução, né? Porque assim você acaba materializando, né? No caso, a irmã. Ela estava lá e pronto. Não importa que a estrela virou, né? Então eu Essa é a acho base. assim, contar a verdade enfim, né? Tentar que nem a bactéria, mostrei a bactéria, né, boquinha de orelha, feia. Então, assim, a gente tem que ter esse feeling também, né, Fernando? De Claro, que forma contar. claro, você está certíssimo. O que pode acontecer? Ela chega, mamãe, estrelinha que nada. Estrelinha está milhares de anos-luz daqui. Que conversa mole. E tá tudo bem. As Pois crianças, é. a gente não se dá conta, gente. Olha, nós estamos repetindo, nós adultos repetimos coisas, a gente nem nota. A gente passa o dia passou porque a gente está repetindo funções. O advogado, psicólogo, massagista, repetindo coisas, aprende novas. Quando a gente aprende novas, o cérebro se abre, o tempo demora. Quando a gente está repetindo, o tempo vai. A criança está o tempo todo, são coisas novas, cara. Aquela construção ali está o tempo todo absorvendo, pegando, olhando, repetindo o que os pais fazem. Ah, ela puxou a mim. Claro, ela está vendo a mãe fazer. Ah, é que nem o pai. Claro, o pai faz, ela está repetindo o que o pai faz. É comum. Então, e o jogo da verdade é bom com uma coisa interessante também. Que é o seguinte, por exemplo, não chora, filho, porque o seu irmãozinho morreu. Não chora. Aí a mãe vai lá e chora. Não, chega e chora, a mamãe vai chorar também e tal. E vai se, olha, a mãe e o pai que não permite vai se impressionar. Vai ver a criança chegar lá, tá chorando, mamãe, quer que eu te ajude? É capaz da criança chegar com alguma coisa de médico lá para dar injeção para você ficar bom. A Patrícia, quem que tá me perguntando aqui? A Dina tá perguntando, olha, minha filha não gosta de falar sobre o irmão, devo insistir para que ela aceite melhor a perda dele? A minha opinião, depois o Fernando fala dele. Não tem como você insistir para que aceite, né? Essa insistência, eu acho que não tem, Dina. Mas o que eu posso te orientar, minha irmã, você tem que ensinar, você tem que orientar, e assim, nesse caso a fé, né, a sua fé, eu não sei qual a sua religião, vai estar te ajudando nisso, tá? Você perguntou isso para mim, então eu vou te falar a minha experiência, tá bom? Aqui em casa, a gente acredita na vida após morte, na reencarnação, recebi a carta da Luna, e a Lolo sabe disso, e então a gente aqui em casa, a gente tem o costume de todas as quintas-feiras, às 9 horas, a gente faz o evangelho no lar, né? É um momento de família, né? É um momento que a gente abre uma mensagem, não especificamente do Evangelho, mas, né? Tem também os pequenos filósofos, que inclusive eu aprendi estudando, né? A filosofia de Fátima, viu, Fernanda? Eu nem sabia que tinha esse canal, a Lolo gosta muito, e é uma forma lúdica dela entender a vida, tá, Dina? Fica a dica aí, chama Pequenos Filósofos, tem no YouTube. Às vezes tá bem ruim, porque acho que, não sei se era antigo isso, mas tá bem ruim às vezes o áudio, tudo, mas as crianças adoram, eles ensinam coisas, são desenhos muito simples, mas que ensinam de uma forma muito bonita a criança. Então isso faz parte do nosso evangelho aqui, sabe, Dina? Então toda semana a gente traz um assunto,
né? Conversa com ela, explica, ela se perde às vezes, porque o assunto às vezes é um pouquinho mais complexo, mas é uma coisa de construir. A gente vai construindo uma ideia, né? E ajudando, desconstruindo outras e ajudando dessa forma. Né? Não é assim você chegar do nada e despejar e falar, você tem que aceitar. Esse aceitar, né, a morte, a partir disso é uma coisa que vai acontecendo, que é uma coisa que você tem que ir trabalhando, porque não adianta ir do nada. Por isso que eu te falo que é uma coisa que você tem que ir desde pequenininho, né? Ah, o porquinho da Índia, vou voltar, o porquinho da Índia vai morrer, filho, um dia. Ah, é trágico ensinar isso? Não, ela tá ciente, vai doer, vai chorar, vai. Mas ela tá ciente que tem um fim. Entendeu, Diná? É a forma que eu penso, Fernando. É isso aí, eu concordo plenamente e entender o sofrimento mesmo das coisas, entender. Porque a primeira vez, eu vou usar o exemplo da Laura, ela pegou uma Uhum. lagarta, estava no casulo e colocou aí para nascer a borboleta, ela guardou. Quando nasceu a borboleta, ela ficou feliz, mas não sei o que houve ali no processo que ela morreu. E a Laura chorou muito. Ela morreu, será que eu fiz alguma coisa, não sei o quê. Se não foi, filha, tá tranquilo, já apareceu outra aí. Hoje em dia, Hoje em dia, às vezes tem um bichinho morto, ela pega atrás, às vezes fica brincando, olhando. Ela diz, para, filha, que nojo. Não, papai, eu estou aprendendo. Então, é respeitar isso, falar e não querer traduzir a mente da criança como se fosse a nossa, né? A mente da criança é única e respeitar isso. E lembra da que a nossa mente de adulto, ela confunde as coisas, né? Ela complica as coisas, né? Então vamos ser menos, né? Você sabe que essa história de morte, falando um pouquinho mais da Lolo também, ela viveu um período muito de morte, né? Com a irmã, depois com a avó. Então ela tocava muito nesse assunto. Como a gente tornou esse assunto normal dentro de casa, Fernanda, então teve uma época que ela falava muito disso. Qualquer coisa era motivo para ela falar da morte, né? Então na escola começou a ser meio estranho para os amiguinhos, né? Porque ela chegou uma vez para a amiguinha dela e falou, sei lá qual foi o contexto, mas assim, a sua irmãzinha vai morrer. A menina começou a chorar, chamou a professora, o que foi? A Lorena falou que a minha irmã vai morrer, né? Aí, enfim, a professora depois comentou comigo, enfim, e eu falei, filha, mas por que você comentou isso com ela, né? Ela falou, ué, mas a irmãzinha dela não vai morrer um dia? Eu falei, sim, vai morrer um dia, mas você não precisa ficar falando, filha, isso. Então, assim, para a criança também é difícil você ensinar o meio termo, né? Eu estou ensinando que todo mundo vai morrer, então para ela aprendeu assim, então ela não pode achar tão normal, né? Meu amigo, uma coisa normal, mas ao mesmo tempo ela tem que estar ciente dessa normalidade, né? Então é um equilíbrio ali que é difícil também para a criança, né? Então ela falava muito de morte na escola. Aí eu falei para a professora, olha, ela tá vivendo muito isso, né? A gente teve algumas perdas na família e é o mundo dela. Então, assim, deixa ela falar, né? E outra vez, para você ter uma ideia, Fernando, como ela encara, assim, a presença da irmã, ela fez um desenho na escola e aí a professora, não sei qual foi o contexto, a professora pediu para desenhar a família em casa e tal, e ela desenhou a irmã. E aí eu acho que a professora falou, olha, mas não, é só seu pai, sua irmã não tá, né? Seu pai, sua mãe e você. E ela voltou muito triste para casa, Fernando. E aí ela me explicou, mamãe, eu fiquei muito triste com a Pro hoje. Falei, por quê? Ela falou, porque eu desenhei a Luna e ela falou que não era para desenhar. Não sei qual foi a dinâmica da professora, né? E eu falei, filha, mas você falou para ela que a Luna existe? Eu falei, mamãe. Aí eu conversei com a Pro, né? E aí, sabe o que aconteceu? A Pro falou, olha, Samantha, me perdoa. Foi uma coisa tão sem pensar, né? Que eu pedi, falei realmente que eram só as pessoas da casa, não sei se era para contar. Ela falou, e vocês estão me ensinando tanto, a Lorena está me ensinando coisas que eu não aprendi até hoje. Ela falou, porque até hoje eu passo por tratamento psicológico para compreender a perda da minha mãe. E ela trata isso de uma forma, uma criança trata isso de uma forma tão normal que eu me surpreendi. Ela falou, me perdoa, foi involuntário. Então, para você ver que é dessa forma que a gente está educando, Fernando. E eu falo, foi através da dor? Ou aprende pelo amor ou pela dor? Sim. Mas eu acho que estamos no caminho certo, né? E eu não estou aqui para seguir de exemplo, sabe, para ninguém, né? Mas eu acho que o que eu puder passar de bom, que serviu para mim, se servir, se couber em alguém, na vida de alguém, que usem, né?
Pois é. Exatamente isso. Deixa eu ver aqui. Que live maravilhosa. Neide, boa noite. Queria tanto acreditar, mas não consigo. Tudo no seu tempo, Neide. Tudo no seu tempo, minha amiga. Isso vai depender muito de você, não é, Fernando? Acreditar ou não. É uma coisa que você tem que buscar, cada um no seu Mas tempo. acreditar o que ela está falando? Eu acho que é acreditar na. Acho que ela tá querendo falar da morte, né? Da vida, que continua, enfim. Ha, em compensação, a Rose está falando, passei a noite toda escutando vocês. Que legal. Que legal, Rose. Eu sugiro, e aí você, que nem aqueles velhinhos, repetindo a mesma coisa. Eu sugiro um apoio médico-psicológico, porque assim, é de cada um? É. Mas eu fujo dessas coisas, tipo, soluções únicas para todas as pessoas. Não existe. Cada Sim, dor é uma dor. A forma sábia como você aprendeu, de forma autêntica, como fala o Winnicott, para lidar com a morte da sua filha e a questão da Lolo é único. É seu, é sim. único, é a relação que vocês construíram. E Uhum. aí, isso não quer dizer que assim, serve de inspiração, mas aí isso É não quer lógico, dizer que a mesma metodologia sirva para todas as pessoas. Então, se as cara. pessoas acharem isso, é punk, porque não vão encontrar. Cada um tem Não sua tem forma. manual, né? Não tem manual, né, Fernando, Ela para pode, seguir. ela pode ver assim, putz, Samantha maravilhosa. E é. E agora eu vou tentar fazer alguma coisa. Ela vai ter que encontrar o caminho dela. Se ela não tiver sabedoria para suportar isso, porque tem gente que não suporta. Tem gente que vai ter umas crises de pânico, de ansiedade, de depressão profunda. Tem gente que vai precisar de ajuda médica mesmo, remédio, para poder dormir, para poder equilibrar o humor. Porque assim, a gente está falando uma coisa muito delicada, mas tem que falar uma coisa que é importante. Nem toda mãe e todo pai tem uma estrutura de linguagem igual a nossa, neurótica. Tem uns que estão atravessando certos transtornos que são muito graves. E, além desses transtornos, eles estão passando pelo luto. Gatilho ideal para algumas doenças psicológicas. Tem que tratar. Então, vai entrar mesmo num looping, vai ficar ali meses, anos, sem tomar banho, sem sair do quarto, escuridão total. Tem que ter apoio. Então, assim, eu tô fazendo esse papel de outra informação que é para poder mexer com as pessoas, para entender assim, existe como lidar com isso, mas existem casos graves que, se não tiver um apoio profissional, a pessoa não vai sair com a mesma facilidade. Então, eu tenho que falar isso O aí, tema, o infelizmente. Fernando, o tema da nossa live foi luto infantil, mas a gente foi bem legal que a gente acabou falando do luto de uma forma geral, né? Do luto, inclusive, de pai vivo, né? De mãe viva. Tem aqui a Shirley está perguntando com análise quanto às festividades escolares, Dia dos Pais e Mães, quando a criança vive o luto de um dos dois. Eu posso dar minha opinião aqui? Minha simples opinião, Shirley. Eu acho que as escolas, inclusive, tem o Dia das Mães, tem o Dia dos Pais. Algumas escolas estão fazendo até o Dia da Família. Elas estão meio que generalizando, sabe? Algumas mães gostam, né, outras não, porque realmente algumas crianças não têm pai, né, não tem mãe. Mas ao mesmo tempo, Fernando, se a gente for pensar por aquele lado de que se a criança não tem pai é porque isso teve que acontecer com ela e vai servir para o aprendizado dela. Minha filha hoje não tem irmã. E eu entendo que ela tinha que passar por isso, né? Então, será que não seria mais fácil, ao invés de você esconder isso, tentar driblar isso, você encarar isso de uma forma boa? Ah, não, eu vi esses dias um pai que acho que a filhinha não tinha mãe e ele se vestiu de mãe. Eu achei sensacional isso, ele foi na festa, né? Então, assim, eu falei, meu Deus, que legal isso! Então, acho que vale a gente pensar. Será que é legal encobrir, né, tal, ou será que é legal ser verdadeiro? Pai Fica e aí, mãe, né? pai e mãe é uma construção, cara. Eu acho que é um casal de dois meninos, dois homens, uma relação homoafetiva. Quem é o Uhum. pai, quem é a mãe? Isso não existe. Casal É, de duas meninas, quem é o pai, quem é a mãe? Casal de uma mãe solo, de uma mulher solo, de um homem solo.
Então, quem é pai, quem é mãe, isso é uma coisa, uma construção assim. Eu acho que eu gosto dessa ideia. Dia dos pais, a mulher vai lá e se veste, pronto, sou teu pai também. Ou alguém está fazendo o papel do pai ali, vai assumir, tá bom, tá tudo certo. É, Ah, que mas as legal. amiguinhas não vão entender. As amiguinhas não vão entender nada, vão achar o máximo. Criança adora novidade, vão achar o máximo. E é Então, tão bonito, né? Mais uma vez, gente, seguir o caminho da verdade. Isso, acho que isso é um bom norte pra gente, né? De uma forma lúdica, de uma forma bonita. Pode falar, Fernando. a gente fechou três, a gente fechou aqui, ó, três pontos aí você conversando, tá? Verdade, não ter culpa e dar o que a criança está perguntando. Eu acho que esses são 3 pontos da live que a gente conversou aqui, que eu acho que fecha uma teoria bem legal. Falar a É, verdade, não retirar qualquer ideia de culpa e dar o que justamente elas precisam ouvir. é. E A aí, Sana tá. Desculpa, pode terminar, finaliza, Fernando. eu terminei. Pode falar. Ah, a Sana tá falando, Sana de Rosana, falar para a criança que Deus levou pode causar um trauma contra Deus. Na realidade, eu acho que falar para qualquer pessoa, até para o adulto, né? Que o Deus levou, eu acho que isso é uma ideia muito errada, seja para criança ou seja para adulto, né? E aí a gente entra um pouquinho também nas religiões, na crença de cada um. Eu acho que, né, Fernando, seja para criança ou para adulto, você fala, Deus fez isso, dependendo do entendimento da pessoa, por isso que a pessoa pode virar um ateu mesmo, não acreditar mais em nada, se revoltar, né, se achar uma vítima. E essa parte da vítima é uma coisa que a gente tem que elaborar bem quando a gente perde um filho, né? Porque foi uma coisa difícil para mim. A minha filha tinha de tudo, tinha o melhor plano médico, ela já tinha previdência privada, ela já tinha RG, com 6 meses de idade, né? Ela tinha uma família bonita, feliz, ela tinha conforto, ela tinha a caminha dela, ela tinha tudo. E aí, de repente, eu me vi sem a minha filha, com tudo isso, né? E aí eu saía na rua, Fernando, e eu olhava essas mães com 5 filhos ranhento, catarrento, sem descalço no chão, sabe, brincando no esgoto, e elas estavam ali com os filhos delas, passando fome, pedindo na rua. Eu vi uma mãe uma vez passando, ela tinha 3 bebês num carrinho só, um em cima, um embaixo, um meio torto, e aquilo cortava o meu coração de um jeito, e assim, é bem difícil, acho que a gente tem que elaborar muito dentro da gente isso, não somos vítimas, gente. Se você consegue compreender isso, que nós não somos vítimas, que Deus não apontou o dedo para você e falou, vou tirar o seu filho, vou tirar o seu pai, vou tirar seu irmão. Se você consegue elaborar muito bem isso dentro da sua cabeça, você consegue viver. Se você viver como vítima, vai ser bem difícil. Essa revolta, enfim, acho que isso engloba a pergunta dela, né, Fernando? Eu só acrescentaria assim. Eu não associo ateu ao desespero. Porque Aham, ateu ou ser crente é uma característica de cada um, tá? aham, Porque, por exemplo, pode ser um ateu que ele seja crente na ciência. Pode ser que seja um crente que só está da boca para fora e tal. Então, eu não associo isso. E eu uhum, acho que, assim, a pessoa pode não acreditar em Deus e ela ser uma pessoa de uma perspectiva muito mais ampla. É como, por exemplo, querer retirar a ideia do sofrimento do mundo como se isso fosse desqualificar alguma coisa boa. Não, eu mesmo gosto de observar o sofrimento do mundo, porque eu vejo aonde eu posso ir, como eu posso fazer, eu só não me alimento daquilo. Então, às vezes as pessoas tiveram essa ideia de Deus e confortaram elas, e é um norte muito interessante. uhum. Mas muitas podem não ter, né? Serem agnósticas, e terem outra perspectiva em relação a O isso. que eu quis até dizer, o ponto que eu quis dizer, assim, às vezes a pessoa tem uma fé, Fernando, aí quando acontece uma coisa dessa, uma perda na família, é como se Deus não tivesse atendido ao nosso capricho, né? Porque a gente imagina isso, né? A gente acorda de manhã, a gente ora, se é que ora, pedindo proteção para Deus, para tudo, né? Doença, acidente.
tal. E aí, quando acontece isso de alguém ir embora, de acontecer alguma intercorrência, é como se Deus não tivesse nos ouvido, né? É como se realmente, sei lá, você já imagina um castigo, puxa, eu fiz isso, acho que eu não fiz a minha oração de manhã, Deus está me punindo, né? Essa história de punição e automaticamente de vítima, eu acho que isso faz a pessoa muitas vezes não ter mais fé, né? Eu falei o ateu, mas assim, seria isso, você perder a fé. E quando você perde a fé, independente da sua fé, independente, fica muito difícil, meu amigo. Quando você se Mas faz de olha, vítima e perde a fé, não é? mas olha, a ideia de Deus, Uhum. se a pessoa não tiver sabedoria, vai se lascar com essa ideia de Deus criada. Por quê? Deus, um homem, já começa por aí. Um homem idoso que sobrepõe tudo. Eu já valorizo que essa figura paterna é mais importante do que a materna, inconscientemente, e que vai prover todas as minhas soluções. Quer dizer, é a figura do pai que não cumpriu esse papel na Terra e está cumprindo no mundo espiritual. E aí, qual é a função dele? A maioria das pessoas fazem. Para que elas vão nas igrejas? Elas vão, Deus me dá um carro, Deus me dá um grande amor, Deus me dá vida, me dá cura. É pessoal. É pessoal. Não é uma coisa coletiva. Então, por isso que se frustra. É justamente o que você falou. Meu Deus, por que aconteceu isso comigo? Você não podia livrar, não? Aí, se eu fosse Deus, que eu não sou, eu ia falar, o meu amor, eu livrei da sua irmã do lado, mas o seu não deu agora. Fazer o quê? Eu estou brincando, mas é assim, a gente vê o mundo só com o nosso olhar, aquele ego, né, distorcido. Então, se você não for... eu gostaria que o mundo fosse de milhares de Samantas, porque daria uma perspectiva muito mais humana à coisa. Só que, na realidade, as pessoas são egoístas pra cacete. E as pessoas precisam entender que isso faz parte da sociedade. E esse egoísmo faz elas sobreviverem também. Mas fazem elas distorcerem qualquer ideia, inclusive religiosa. Porque, na minha concepção, Deus poderia ser, inclusive, uma mãe, inclusive uma mulher, Por que não? e, por que não, inclusive não ser nenhum dos dois, inclusive nunca atendeu os meus pedidos. Eu que viajo na maionese de achar que vou ser atendido. Quem sabe Deus não é um grande psicólogo ou psicóloga e que está lá somente ouvindo e aí de vez em quando faz um manejo. E é nesse manejo da vida que eu fico desamparado, que eu perco tudo que eu tenho, que eu vejo a coisa mais importante da minha vida ir embora. E é nesse momento que eu tenho que culpar alguém. Como eu culpo o psicólogo, a psicóloga, eu vou culpar a Deus. E está tudo bem. O importante é que a gente aprenda a lidar com aquilo e se respeite. Um ponto bem legal assim é isso, Samantha. Doeu, a dor apertou, deu falta. Eu vou dar meu exemplo pessoal, se você me permitir. Olha, a minha mãe faleceu, eu tinha 20 anos de idade. Eu vi ela dar o último suspiro, que ela estava perdendo o ar, eu fui lá tentar reanimar e não consegui. E só vi ela... Acabou, o ar não entrou mais. Eu fiquei desesperado, tentei, o que eu ia fazer? Meu avô faleceu, problema renal, minha avó faleceu com trombose, muitos amigos faleceram, a vida passou. Aí, alguns anos atrás, a minha companheira engravidou, e numa perseguição religiosa, estava com meses, a criança, desculpa o termo, o filho da puta, patife, bandido que está aí à solta, pregando nos centros espíritas como se fosse bonzinho, ligou para ela. Ligou para ela e disse, olha, eu vou sequestrar tua filha e vou matar teu marido aí, fazer tanta maldade. Eu estava longe, ela perdeu a criança. E ela desesperada, sangrando, aquele feto sai. Meu Deus do céu.
foram meses de vida. Eu sinto o luto do Lucas, porque tem nome. Eu sinto o luto do Lucas todos os dias até hoje. E eu respeito isso. Eu respeito isso. Eu vou no meu canto, boto meu Roberto Carlos, boto meu cafezinho e pronto. Aí daqui a pouco aquilo passa e eu vou viver e eu vou cuidar das pessoas, que é o que eu vim fazer. Então, se a gente não respeitar esse luto, desculpe meu desabafo pessoal, mas se a gente não respeitar esse luto, Samantha, a gente vai ficar refém da negação o tempo todo. Existiu. Existiu. Então, agora, o que é que eu faço com isso? Como é que eu lido com isso? Viver, né? Viver o luto, né, Fernando? A psicologia fala muito disso, que o luto ele tem fases, né? Que é a fase, aí você pode falar até melhor da aceitação, aquela fase que você não acredita, parece que você está sonhando, e aí vai tendo umas fases, fase da revolta, muitas vezes, né? É uma fase que você fica revoltado mesmo, e você começa a externar isso para tudo. Você começa a xingar o político mais, você xinga tudo, porque você quer externar aquilo, né? É uma coisa que está dentro de você. E tem várias fases, e a gente tem que viver essas fases, né? Enfim, porque senão isso vai acontecer, isso vai aparecer, né? Isso que você não viveu vai surgir, né? E eu acho que o melhor de tudo, Fernando, é a gente pegar isso que aconteceu, esse acontecimento da nossa vida e tentar evoluir com isso, sabe? Você sentar lá no seu cantinho, na hora do seu luto, e pensar assim, por que será? Para que será que aconteceu tudo isso comigo? Né? Com a minha família, né? O que que a vida está querendo me mostrar? O que que eu posso fazer de melhor, né? Enfim, para amenizar a minha dor, né? Será que vai adiantar eu me recolher e ficar aqui chorando em depressão? Ou será que é melhor eu me abrir para o mundo e tentar, sei lá, ajudar? E foi o que aconteceu comigo, sabe? Eu sempre falei pouco. Mentira, eu sempre falei muito. Mas o meu luto foi um luto que eu quis me abrir. Eu precisei me abrir, né? E eu me abrindo, Fernando, eu recebi o apoio das pessoas. Eu recebi aquele apoio, né? E recebendo aquele apoio, eu saí da posição de vítima, porque eu percebi que isso, que o que estava acontecendo também não era só comigo, né? E a partir do momento que eu compartilhei, né, que eu me abri, eu sem querer, eu fui ajudando outras pessoas que hoje me seguem aí, e foi que eu falo, eu prometi para essas pessoas que elas iam continuar acompanhando a minha vida, né, a trajetória da minha família. Algumas pessoas podem achar exposição demais, até familiares, amigos, outros podem entender, mas eu também já passei da fase de querer aceitação, né, das pessoas e achar se tá legal ou não. Eu não pergunto mais, eu faço como o meu coração manda, né? Então eu acho que as pessoas se identificam e eu fui muito ajudada, essas mães que relataram na época o que estava acontecendo com elas também, e a gente trocou, para algumas pessoas era eu buscar, mas ficar buscando sofrimento. Você fica buscando, não estou buscando, eu quero saber a verdade, eu quero saber que eu não sou sozinha nesse mundo, que não foi só comigo que aconteceu, né? Ainda hoje algumas pessoas me encontram e falam, poxa, eu ia tocar no assunto, eu ia te dar um abraço, mas fiquei com medo de te deixar triste. Não vai me deixar triste, porque isso está muito bem resolvido dentro de mim, sabe? Muito bem resolvido dentro de mim. Então hoje eu não tenho problema em falar o que aconteceu comigo, Fernando, com a minha família, não tem problema em falar. E se o que eu falo ajuda outras pessoas, melhor ainda. Sabe? Eu acho que quando você, gente, consegue elaborar esse luto dentro de você. Ah, Samantha, como você conseguiu? Meu amigo, não me pergunta, eu não tinha um manual. Eu acho que, sei lá, foi acontecendo e por isso que eu falo que o trabalho das cartas de Fátima me ajudou muito, me trouxe uma outra perspectiva na época, né? A gente fica bem confuso, porque às vezes a gente acha que a gente tem uma fé, que a gente acredita em alguma coisa, mas a morte, ela vem para tirar a gente da caixinha. A morte, ela revira a nossa vida, principalmente a morte de um filho, né? E aí não é qualquer coisa que te convence mais, sabe? Você falar da vida até aqui, daqui para cá você não explicar, não convence mais uma mãe. A mãe vai querer saber o depois, a mãe vai querer buscar, né? E essa busca foi que foi me ajudando, sabe, gente? Essa busca é uma busca meio que solitária, vamos dizer assim. Temos pessoas para nos dar as mãos, né? Nos ajudar, encontrei muito, mas é uma busca solitária.
Viu, Fernando? Por isso que, assim, eu sou eternamente grata pelo trabalho das cartas de Fátima. O trabalho, assim, das cartas de outras mães, né? Porque foi através das cartas de outras mães que eu fui, poxa, meu Deus, olha isso, sabe? Escutando isso foi me trazendo uma esperança, uma perspectiva diferente referente à morte e à situação que a gente estava vivendo. Então, gente, que isso sirva, se é que vai servir, de exemplo para alguém bom. Procura a sua fé, revira aí dentro, se questione, pergunte, busque, sabe? Não se contente com pouco, não. Sabe, com o que colocaram na nossa cabeça desde quando a gente nasceu, né? E então busca saber, sabe? E acredita. Eu sempre falo, ó, se perguntar pra mim, você põe a mão no fogo que a sua filha hoje vive, eu ponho. Na fogueira eu ponho, né? Então, se me procurarem para falar de espiritualidade, do que eu vivi, eu vou falar o que eu sinto, o que eu penso. Aqui é o meu canal, né? Se não concordar com a forma que eu penso, que não tem problema, né? Mas se me perguntar, é assim que eu vou falar. É isso que eu vou mostrar para as pessoas. E talvez seja essa a minha missão que a minha filha me deixou. Não sei. Pode ser, né? Ou não? Uhum. Isso é uma coisa muito importante que você falou, uma das coisas que é o seguinte. Cortou um pouquinho, cortou? Não. Não, Acho tá que cortou bom. só aqui. Uhum. Ah, tá. Uma das coisas muito importantes que você falou que é o seguinte. É justamente essa questão de como a gente ressignifica a dor. De como a gente lida com essa importância da dor, né? Fico feliz que isso tenha sido bom para você em relação às cartas de Fátima. Acho que o foco desse trabalho de fé é isso, é amparar, é cuidar, é dar sentido, é fortalecer, é criar uma grande rede de apoio que é o que criou, né, para muitas pessoas, ter essa força. E continuar. Eu acho que quando você fala a minha missão deve ser essa. Eu acho que existir e continuar sobrevivendo num mundo tão caótico já é uma missão enorme. Desejar aliviar a dor do próximo, apesar de sobreviver, é uma missão ainda muito mais poderosa. E sacrificante também, né? Difícil isso. Inclusive de saber que a gente não vai ter em troca o que a gente está dando. Né? Então eu te escuto, eu entendo o que você fala, porque não vai ter em troca. E mesmo assim não ligar e continuar fazendo, porque o trabalho, a atividade de fé nos define como seres humanos. Mas eu sei que tem uma ciência, você como advogada, você tem uma ciência para o teu trabalho profissional. E eu como psicólogo tenho uma ciência para o trabalho profissional. E a nossa fé nos define como, nos dá a característica de como nós olhamos a vida. Então isso faz parte, isso tem que ser respeitado em qualquer âmbito. Se alguém não respeita, fazer o quê? Né? Aí eu falo um termo bem espiritual. E lasque. Ué. Gente, olha, eu não sei, sinceramente, Fernando, quanto tempo nossa live já passou, né? Eu Já costumo foi. dizer, gente, você tem ideia, Fernando? Eu acho que eu tenho. Foi mais de uma hora, certeza. Muito mais, já são É, 11, Samantha. sei lá, eu ficaria com você aqui, a gente ficaria conversando, você sabe que eu durmo tarde. Mandei mensagem esses dias pra você, falei, meu Deus, eu acordei o homem. Gente, assim, as minhas lives geralmente elas são longas mesmo, sabe por quê? Porque eu acho assim, vai assistir quem quiser. Quem se interessar pelo assunto vai assistir 1, 2, 3 horas, sabe? Quem não se interessar não vai assistir 15 minutos. Então, assim, essa live ela vai ficar gravada aqui no Instagram. A gente vai também postar, né, Fernando, nas nossas redes sociais depois. Eu peço desculpas, a gente teve aí uma intercorrência, não é a primeira vez que acontece, mas assim, a gente depende de máquinas, né, de programas, enfim, hoje não deu certo, não sei porque o áudio do Fernando ficou com eco. Graças a Deus, conseguimos vir aqui para o Instagram, tá bom? Então vai ficar gravado para todo mundo. Compartilhem essa live com alguém que esteja precisando. A gente teve aí jogamos o luto infantil, né, como assunto principal, mas eu acredito que nós abordamos assuntos muito, muito importantes aqui
dentro desse assunto, né, Fernando? E eu te agradeço mais uma vez, meu irmão, pela confiança, por estar aqui comigo hoje. Para mim é um grande presente, viu? Porque você lembra a primeira vez que fui na casa de Fátima? Você não vai lembrar. Foi uma emoção muito grande te ver sentado lá, tirando, eu não me esqueço, tirando os espinhos das rosas com a mão, para não machucar a mão de outras mães, né? E eu, como eu te via só pela telinha, para mim era como se você fosse um artista, né? E aí eu vi aquele artista sentado no chão de bermuda e descalço, tirando o espinho das rosas com a mão. E eu não me esqueço disso, sabe? E aí depois eu fiquei tão assim feliz de estar ali, né, naquela simplicidade daquela casa, que depois eu te mandei até pelo correio para casa de Fátima alguns aparelhinhos, não sei como que chama, que eu procurei aqui incessantemente em São Paulo, para tirar os espinhos da rosa com mais facilidade, né? E eu fiquei sabendo que você não usou, você não deixou os trabalhadores usarem, né? Porque você queria realmente que eles estivessem ali tirando os espinhos das rosas com as mãos. Então, assim, você me ensinou muito, tá bom? Eu quero que você saiba disso. Que você é extremamente grata por tudo. Sei que você passou por momentos muito difíceis aí, que você foi crucificado, tá? Mas até Jesus foi. O que você tá achando que você não podia ser? Né, Fernando? Então, que tudo isso se resolva da melhor forma possível. Que as pessoas entendam que não existe bem e mal. Eu acho que se as pessoas terem isso na consciência, não existe bem e mal. O bem que você faz, né, não pode causar o mal nas pessoas, né? Então, eu acho que a gente nós julgamos demais, né? Então, eu desejo que você tenha muita luz na sua caminhada, que você tenha muita força na sua caminhada, que você nunca desista, que você consiga realmente força para superar esses obstáculos, tá bom, Fernando? E que você continue esse trabalho lindo, que me ajudou e tenho certeza que vai continuar ajudando muitas pessoas, tá bom? Muito obrigada mesmo por você estar aqui. Ah, eu agradeço. Eu me lembro desse dia, foi na casinha azul, que era alugada ainda. Realmente, eu disse, não, o negócio de estar cortando com isso eu entendo ela, mas vamos tirar espinho por espinho para valorizar, né, a importância do que a gente está fazendo para ajudar. Lembro sim. Ah, meu anjo, eu vou dizer uma coisa para você. Um dia, uma amiga me perguntou o que me definiria. E eu disse a teimosia. Você veja, além desse trabalho social que as pessoas conhecem, eu entrei para a psicologia aqui no Rio de Janeiro em 2005. Em 2007 eu era operador de telemarketing da Telemar. Eu fazia lá, Telemar, bom dia, em que posso ajudar? Só aquelas reclamações. E aí eu perdi minha bolsa, eu fui tentar renovar minha bolsa de estudo, porque eu morava no kitnet. Meu dinheiro era só para pagar a parte da faculdade, o aluguel do kitnet, que eu morava só, numa comunidade do Rio chamada Terreirão. E era assim minha vida. Eu perdi a bolsa e fiquei desesperado, porque eu queria muito me formar. Faltava muito pouco. Eu fiquei de 2007 a 2016 sem estudar. Ah, Samantha, foram 9 anos lendo Lacan, Freud, Melanie Klein, Winnicott. Eu lia. Aí eu consegui, com a ajuda da Maura, da Cristina, uma bolsa de 85% na Estácio. Aí fiz tudo de novo. De 2016 me formei agora no início do ano. E a bolsa era assim, eu só poderia me formar se eu tivesse CR acima de 7 e nunca reprovar. Me formei com CR de 8,42, com mais de 2.000 horas de estágio confirmado em histórico. Não satisfeito, me formei, aí consegui o CRP, o registro, o CFP, que é o registro federal, consegui uma vara para comunicar, comecei a comunicar, ganhei uma bolsa normal de 100% e estou fazendo uma pós em saúde pública. E eu não estou satisfeito não, tá? Eu quero o meu mestrado e doutorado. Mas sabe por quê? Porque eu descobri uma coisa na vida que é o que você já faz de forma muito maestria. Que eu só alivio a minha dor
quando eu posso aliviar a dor do outro. Então, tudo que eu faço, seja no campo da fé, do estudo, tudo é assim. Se eu puder aliviar a dor do outro, eu só não gosto de gente sem vergonha, que eu estou vendo que tá de chantagem, eu não gosto. Chantagem ninguém dá. Mas aliviar, e é o que você faz com maestria. Talvez o segredo seja, aí eu fecharia a live com esse conceito que a gente fechou. Luto infantil, qualquer luto, informar a verdade. Não culpar ninguém, ninguém tem culpa. O outro conceito é dar aquilo que está em condições da informação, né? E aí eu fecharia o quarto elemento. Tudo que se fizer, esse ser que está sofrendo, se é o filho, a mãe, o pai ou a pessoa da rua, é sinceramente, autenticamente, tentar aliviar a dor do próximo. Se não for autêntico, não vai valer muito. Gente, muito obrigada pela presença de todos vocês, viu? Me desculpe se a gente não conseguiu ler as mensagens de todo mundo, as perguntas, mas essa live vai ficar gravada, vocês podem perguntar e a gente vai responder na medida do possível, né, Fernando? E é isso. Tá bom? Eu vou deixar também, eu já deixei nas redes sociais, eu acho, só que agora acho que vai apagar, né? Porque a gente acabou cancelando as lives. Eu deixei aí os links das redes sociais do Fernando, né? Inclusive o telefone para atendimento, né? Eu acredito que depois de uma live dessa, vocês não vão ter dúvida da capacidade do Fernando para poder estar ajudando vocês hoje, não só como médium, né? Que ele é excelente médium, né? Mas também como profissional hoje, psicólogo, né? Que ele se tornou, né? E que você tem que ter muito orgulho, tá bom? Tá bom, obrigado. Obrigado. Muito obrigada. Fiquem com Deus, tá, gente? Um beijo, obrigada mais uma vez. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau. Opa, calma aí, deixa eu ver como fecha aqui.